Olá, sementes da nova era, tudo bem com vocês? Vídeo novo, série nova no canal, comigo, Thaili, a sua terapeuta holística, taróloga e teta healer. E aí, como que vai funcionar? É uma série de unboxings que eu quero fazer com você, porque todas as vezes as pessoas me perguntam, Thaili, seus tarôs são tão bonitos, como que você escolhe o seu tarô? As minhas alunas, que eu dou um curso que chama Tarô Intuitivo, também me perguntam isso. Tá, mas que tarô eu escolho para mim? E como que eu faço? Eu vou até o Google no unboxing de tarô e vou olhando tarô por tarô. Se eu gosto, se faz alguma menção a conversar comigo aquele deck de tarô, eu falo, é esse que eu vou comprar, esse que eu vou adquirir. E aí eu quero fazer um pouquinho diferente esse unboxing, tá? Porque na realidade a minha ideia é trazer um deck de tarô que eu mostro para vocês em formato de unboxing, mas é um tarô que eu já uso no meu dia a dia. E por que eu quero fazer assim? Porque dessa forma eu tenho como mostrar para vocês as cartas e não apenas só passar as cartas de uma forma assim, esse aqui é o mago, esse aqui é o hierofante, esse aqui é a High Priestess. Eu quero trazer esse deck e mostrar por que ele me chamou a atenção, que cartas que fazem uma diferença entre o tarô clássico do tarô que vem desenhado de forma mais moderna. E a gente começa então com o Everyday Witch, que foi o primeiro tarô diferentão que eu comprei, que eu me apaixonei e até hoje uso nas minhas leituras. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o like e vem comigo depois da vinheta. Vai! Então, hoje veremos este tarô incrível, Everyday Witch. Seria algo como bruxa todos os dias, né? Quem fez esse tarô? A Deborah Blake. E a artista que traz essa nova roupagem, que é muito legal e incrível, é a Elizabeth Alba. Então essa é a frente da caixinha, essa é a lateral da caixa e aqui nós temos o verso, tá? O que eu acho legal, aqui é igual, né? Só um detalhe. O que eu acho legal da abertura dessa caixa é que ela tem um ímã. Então, ó, tá vendo? Quando a gente já mal fecha, ele já gruda o imãzinho. E é uma caixa reforçada, muito bacana, bem durinha. Ó, é um plástico bastante duro. E aí, quando a gente abre, tem o livro. O livro, gente, é muito legal. Porque é um livro que, como poucos, tá? É um livro, olha, colorido e ilustrado. Colorido. O que é raro, né? A gente geralmente compra um deck de tarô e as cartas são preto e brancas. Às vezes o livrinho ele é mal feito, ele é feito com uma baixa qualidade. Não que ele seja mal feito no conteúdo, mas na qualidade. Aqui uma qualidade muito legal de um papel couché, bem legal, tá? Com tudo colorido e ainda com espaço para você fazer anotações. Tinha algum lugar, cadê? Agora eu tô aqui falando, vou ter que mostrar, né? Aqui, ó. Então você tem espaço para fazer suas anotações se quiser. Eu gosto de marcar texto, por isso que já vem com o textinho marcado. Aí beleza, esse é o livrinho, então, muito legal. Essa aqui é a lombada, né? E o verso do livro, o versinho dele aqui, tá? E agora a gente vai então para as cartas. Veja que interessante, quando você tem um fitilho para puxar e para as cartas virem para você. Então, pronto, olha lá. Não vamos precisar mais dele por enquanto. Aqui é o verso do deck do tarô, né? O verso, todo igual, bonitinho. Acho bem interessante. Tem essa roupagem de bruxinha, de toda uma característica de bruxinhas, né? Tô colocando assim porque se eu fizer assim, ó, fica um pouco do reflexo da luz. Por quê? Porque prova que o material ele tem um gloss, né? A carta, ela é bem flexível, poderia ser um pouquinho mais grossinha? Poderia, mas ela é bem durinha de qualquer forma, flexível, porém de boa qualidade, chega a ficar durinha e por conta desse gloss eu acho que ela fica até mais... tem mais cuidado, né? Ela dura bastante, tá? Esse tarô já usa há mais de um ano e ele dura bastante. Olha que eu leio tarô todo dia, viu?
Então o verso aqui já está até meio marcado, tá vendo? Mas é um tarô incrível. Agora então vamos para as arcanas maiores, né? Então veja, aqui a gente tem o The Fool, que é o louco, né? Com uma roupagem diferenciada, uma coisa mais bruxinha também, como você pode mesmo perceber. E aqui ele cai, o louco, né? O Fool, ele tá olhando para cima, se divertindo, mostrando esse aspecto irreverente do louco, né? Que não tem medo de nada, mas também não assume algo concreto, né? E ele vai andando na fé dele, e nessa fé ele pode cair, mas ele tem certeza de que nada vai acontecer. E é o que acontece aqui, né? Porque a gente tem a vassourinha da bruxa que mostra exatamente isso. O louco que vai andar sem ter medo de cair, sem ter medo das consequências, né? Porque ele sabe que dentro da fé dele algo vai salvá-lo. E aqui a gente tem com esse advento da própria vassourinha. Achei muito interessante essa forma de mostrar a carta do louco. Outra coisa que me chama a atenção e que vocês vão ver no decorrer do deck é que tem muito dessa coisa do homem e da mulher sendo meio a meio, né? Porque geralmente no tarô mais clássico a gente vê figuras femininas muito raramente. Aqui tá bem misturadinho. Então primeiro veio o louco. A carta do mago, né? Essa carta do mago também tá muito interessante. Por quê? Porque aqui a gente tem uma forma de ver o mago diferenciada, né? Quando a gente diz que o mago tem os 4 elementos, ou seja, ele tem todas as coisas que ele precisa para conquistar, materializar, trazer para a Terra, né, as suas ideias, os seus planos, materializar. Aqui então na mesa dele a gente vê todos os 4 elementos do tarô. A gente tem espadas, moedas, bastões e taças, né? Então os 4 elementos que o mago precisa para se empoderar, para fazer o que precisa, para trazer para o plano terreno o que ele mais deseja. E como ele faz isso? Com a voz do coração, que é o éter, né? Então essa representação também ficou bastante interessante. Aqui a High Priestess, né, que a gente tem, também tem uma situação bem diferente, né? Porque aqui a gente vê ela como uma taróloga, olha que bacana, né? E também temos aqui o advento dessa coisa dela ter como prever coisas, né? E isso aí vem nessa bola de cristal iluminada. Também a presença do conhecimento, wisdom da High Priestess aqui através desse monte de livros empilhados, né? Mostrando que ela tem muito conhecimento, que ela consegue ler bastante. E aí eu acho que vai além, não é só ler no conhecimento dos livros, mas ler também, olha, nas cartas, ler também pela bola de cristal, ou seja, todo um conhecimento do subconsciente vindo para o plano da consciência. Adorei essa parte também. Agora a gente vai para Empress. A Empress, olha que bonita que ela tá aqui, né? Vem, é todo o feminino na materialidade, né? Então você vê ela aqui nessa terra verdejante, com uma copa de árvore, de muitos frutos, mostrando esse teor da abundância. E eu gosto muito quando a Empress tá com a barriguinha ali, tá gravidinha, né? Porque isso mostra que realmente ela tem como trazer à luz tudo que ela pode imaginar. Ela tem essa abundância para trazer para o plano terreno também os planos, os ideais e eventualmente também a própria gravidez, que pode ser colaborada aí na carta da Empress. Quando alguém está perguntando sobre gravidez, sobre namoro, pode vir isso também. Então tá bem legal essa representação. O nosso querido imperador, né, o Emperor em inglês, então aqui ele já tem uma coisa mais de planejamento, uma coisa mais de exatidão dos planos, de saber como se guiar na vida. Veja que aqui é um mapa, mas é um mapa de estrelas, né? Então ele sabe como se guiar, olhando para o céu, olhando para os seus planejamentos. Achei interessante também. Legal e importante dizer que é um tronco aí de madeira, né, que forma o assento, né, do imperador, mostrando então essa conexão que ele tem com o todo, com a natureza, com as questões maiores do que só uma questão individual.
bem legal. Acho legal, então, também a representação desse cachorro, mostrando a fidelidade que o imperador tem quando a carta vem em pé, né? Quando a carta vem em pé, quando ela tá ao contrário, minha amiga, pode ser infidelidade, né? Então aqui mostra o cão, acredito eu, justamente para trazer essa questão de fidelidade do imperador regular, né? Quando ele está em pé. Esse aqui é mais incrível ainda. Aqui no caso o Hierofante, que seria a carta do Papa, né? Veja, é uma professorinha de yoga ensinando os alunos, trazendo essa coisa do conhecimento, de que você passa informação espiritual para as pessoas através do seu conhecimento próprio, porque você lutou para conseguir o que você precisava, para se tornar essa pessoa inteligente, capaz de passar esses conhecimentos para os aluninhos. Então traz aí uma figura agora revestida pela yoga, que está mais famosa hoje em dia, acredito eu, do que a Igreja Católica em si, né? A juventude nova, acredito eu, prefere ir para yoga do que ir para a Igreja Católica no domingo, por exemplo. Então, gostei muito dessa representação. Aqui a gente vê figuras losango na parede, né? Quase um quadrado, mostrando então a retidão do Hierofante, de trazer ideias sociais e mantê-las dentro do padrão que a sociedade exige. Achei bem interessante essa carta, muito bacana. O Lovers é bem moderno também. Por quê? Porque aqui você não consegue perceber nesse Lovers se é dois homens, se é um homem e uma mulher, se são duas meninas. É o Lovers, é o amor como ele deve ser, sem olhar o sexo. Os próprios gatinhos aqui ficam enrabichados, ó lá, e fazem o formatinho do coração. Achei interessantíssima essa forma de mostrar a carta do Lovers para as pessoas. Essa aqui, muito engraçada também, você tem o Chariot, que é o carro, né, ou a carruagem, que agora é uma figura de uma motocicleta moderninha, e aí você tem, em vez de cavalos, você tem uma seta para um lado e uma seta para o outro. Geralmente no padrão é um cavalo branco e um preto, um para cada lado, e aqui essa representação ficou bem interessante. A carta da força também, de uma forma bem legal, mostrando que a inteligência, a sua força, você faz as coisas, olha, sem nem olhar para trás. Olha a força de controlar um tornado, né? Uma força da natureza dessa magnitude de costas. E ainda assim, fazendo um carinho no leãozinho, né? Então mostra aqui bastante essa questão da força dessa carta, porque ela é leve, é uma mulher que está aí ao vento esvoaçante, não tem uma força bruta, uma força de violência, de forma alguma. Ela acaricia o leão e de costas, com a outra mão, protege e defende a natureza, o que está atrás dela, com um simples toque de uma varinha. Isso é que é força de forma gentil, é ou não é? Olha esse eremita. Esse eremita tá incrível também, porque nas figuras normais do eremita, você tem um cara velho, barbudo, indo lá para longe, sozinho talvez, repensar a vida. E aqui você pode ter uma representação mais moderna, onde uma mocinha meditando e a lamparina do Hierofante padrão é apenas uma fogueira, mostrando aí que é nessa meditação com foco. Existe inclusive a meditação que você fica olhando para o fogo, né? Então com essa meditação e foco você vai encontrar o que realmente são seus valores, o que realmente é importante para você, muito mais do que, né, você se vê naquela figura mais antiga do senhor que vai sozinho numa montanha buscar essa iluminação. Ela mesma foi sozinha numa aventura e fez a meditação dela, fez o dever de casa. Parabéns. Da roda da fortuna aqui, mostrada como uma roda mesmo de quem vai brincar de escolher um prêmio, tipo aquele modelo do Silvio Santos que rodava a roleta, né? E é isso, eu acho que é incrível essa parte de mostrar a roda da fortuna assim, porque tira aquele sabor de karma, que é o tempo todo usado, tira aquele peso do karma e mostra que você pode, através de um pensamento mais positivo, angariar
um prêmio mais legal do que se você ficar pensando de forma negativa. Então é mais do que uma representação pura e simplesmente do karma, e sim pedindo esse otimismo, essa alegria. Achei bem interessante. A carta da justiça fica aí com essa justiça meio cega, né? Ela está atenta, mostrando essa coisa que a justiça, quem pega essa carta está atento a ouvir os dois lados da moeda. E aqui os gatinhos ali, ó, brigando seriam os dois lados da moeda. Então também é uma coisa mais leve, bem moderninha. A carta do Hanged Man me chamou a atenção aqui, que é o enforcado no caso, né? Me chama a atenção porque ele não está com aquele famigerado 4 que ele faz com a perna, quando é o tarô clássico, e também porque ele tem o cadeado e a chave, né, na mãozinha dele para poder sair dessa situação. O que realmente mostra que a gente, quando está nesse momento de paralisia, vou pôr entre aspas, né, é porque nós mesmos queremos, é porque nós mesmos não queremos sair de uma situação que, embora desconfortável, você aprendeu a lidar com esse desconforto. Então, quer sair disso, meu amigo? Vai ter que pegar essa chavinha e realmente abrir o cadeado. O que é interessante, que tem a ver com a carta do enforcado no tarô convencional, é que ele tá ali, ó, pleno, né? O rostinho dele não mostra medo, não mostra problemas, ele tá pleno ali, confortável, naquela zona de conforto que às vezes a gente entra achando que, tudo bem ser assim. Não tá tudo bem ser assim, você pode ter algo melhor. A carta da Death é muito interessante aqui, porque chega realmente uma figura da morte mais fantasiosa do que aqueles ossos do tarô original, mas ela mesmo com a própria espada corta o que já está por um fio para ser cortado. E aí você tem ao fundo duas portas, né, onde você fecha literalmente uma porta e aí você consegue ver que outra já começa a se abrir para você. Isso é a morte, isso não é a representação de que alguém vai morrer, mas sim essa representação de que você pode, de forma ativa, cortar algumas cordas, cortar algumas coisas que não te servem mais, fechar algumas portas em ordem de receber novas oportunidades. Muito bom. Olhem que incrível essa carta da temperance, né? Que é realmente o balanço. O balanço aqui, ele vem num formato da árvore, a pose da árvore pela yoga, que é realmente buscar o nosso equilíbrio. E aí ele traz esse equilíbrio de forma moderada para os padrões da era moderna, porque você pode comer um docinho, olha aqui, ó, você tem os docinhos aqui, mas também, né, não deixa de comer o que é saudável. Aí você vê aqui a carrot, como é que é? Cenoura. Então, e é muito legal porque você tem esse balanço, né? Você pode usufruir dos dois com moderação. Então ficou bem legal essa representação. Aqui na carta do Devil, né, o diabo, ele tá bem humorado aqui. Eu acredito que essa carta ela quis mostrar mais sobre os nossos prazeres, né? Aquele momento que a gente se ilude com os nossos prazeres. Então a gente tem o próprio diabo trazendo alguma fofoquinha, alguma fala que ele gostaria de ouvir, aqui ó, trazendo as guloseimas, né, que seria a gula, trazendo o que a gente às vezes espera sobre dinheiro, enfim, o diabinho ali, ó, o rabinho mostrando que ele tá ali com segundas intenções, mas que por pelo menos esse momento ele tá te trazendo aquilo que você quer, que são suas ilusões através dessa fala dele, o dinheiro ou outros pecados aí representados talvez por uma gula ou algo parecido. Carta da Torre, ela tem um elemento de éter muito grande aqui, porque a gente vê de fato só um ventinho saindo, e é bem legal essa representação, porque na maioria delas a torre ainda está por cair, né? Tem um raio que vai lá, bate e está por cair. Essa representação, a torre já caiu. A torre já caiu e aqui só fica o que realmente é real e aí representado, acredito eu, por essa fumacinha e pela sobra do que ficou. O que ficou é o que realmente é verdadeiro. Gostei dessa representação também. Nossa carta da estrela, assim, toda carta da estrela é leve, bonita, né? Mas eu gosto da carta da estrela quando ela está nua, porque essa representação da nudez na estrela é realmente você estar
aberta para o que der e vier. Você é uma representação daquilo que você é de forma plena, sem vergonha de ser quem você é, e aquela com roupa já não tem esse sentido. Porém, tem o sentido da conexão com a espiritualidade, né? Com o universo, que toda carta da estrela tem, porque ela traz, olha, as energias do universo que passam por ela e acabam se materializando nessa água. Então, apesar do pequeno problema que eu tenho com essa carta, por ela não ser nua e também porque ela está com os 2 pés embaixo d'água, né? No tarô clássico é um pé na água, um pé na terra, para trazer essa conexão. Aqui a conexão vem do céu para a terra através dela mesma, que canaliza com as mãos. Então ficou bonito, não posso negar. A nossa carta da Moon, essa eu achei bem interessante a representação, porque veja, é o gato que se olha no reflexo da água e se vê pantera. Então aqui é uma representação do que caminho você quer seguir? Você quer seguir sendo visto como um gatinho domesticado ou como uma pantera, um felino mais agressivo, mais rebelde? E o que vai decidir isso são suas próprias emoções, né? Porque é um reflexo da água. A água é a pura emoção e a lua também é a emoção, né? Então você tem essa representação muito bacana, diferente e muito criativa da carta da lua. E aí, carta do sol é uma carta bem legal, porque a gente tem aqui muitos girassóis, então ela não fica só no elemento do sol, como a gente geralmente vai de cara. Ela vai também para o elemento do próprio girassol, né, que representa a alegria, que tem toda uma sintonia universal também com esse sol incrível e que traz para a gente a nossa materialidade, nossa força, nossa alegria. E aqui representado por essas mocinhas numa roda. Então não é só um rapaz, um menininho no cavalo. Aqui são 3 e 3 gerações, né, porque você vê na realidade 4 gerações, porque você vê a mocinha pequena, uma menininha, aí você vê uma mulher mais madura, mais feita, porém que está grávida por vir mais um bebezinho ali, uma sementinha, tá? E uma senhora mais erudita, né, mais velha, e todas alegres, cantantes e felizes num dia ensolarado. Então é sucesso não só naquela representação do menino que traz uma inocência, mas sucesso para todos, para todas as idades. Incrível. A carta do julgamento, ela é bem diferenciada também, porque aqui não são anjos que batem trombetas ou algumas pessoas querendo que o julgamento aconteça através de uma espiritualidade ou através de defuntos saindo da terra, que acontece também. Aqui é leve também, né? Uma moça sorridente, cantante, que vai alegremente seguir seu caminho. Ela sabe que tem um caminho para ela e ela vai seguir esse caminho. Então é um julgamento com uma decisão maior, uma carta mais leve, onde a pessoa já sabe que ela tem que decidir, mas ela já sabe também o que decidir e vai fazer isso sem olhar para trás. Muito legal. Carta do mundo, aqui de uma representação muito diferenciada, uma carta onde a pessoa está plena. E é o que a carta do mundo faz com a gente, né? Nos sentimos plenos. Isso foi legal, apesar de não ter tido uma série de representações do tarô clássico. Você sente a plenitude quando ela está aqui esvoaçando o chapeuzinho dela, um pezinho na água, ela nem se importa, uma cesta de piqueniques, né, com frutas, com bebidas, e ela já tem, ó, o que ela precisa, porque ela tem o lar dela aqui. Então, assim, é algo que representa bastante aquela parte do mundo que você tem o mundo aos seus pés, né? Você tem o mundo aos seus pés e você já tem uma situação de vida onde você vai agora só melhorar. Então, achei bem interessante essa representação. Agora, nós vamos passar para os arcanos menores. Então, eu vou mudar um pouquinho, ajustar a tela, para a gente fazer de uma forma diferenciada essa parte. Então, assim, eu acho que a representação fica mais legal, porque a gente consegue ver bastões, que é o wands, cups, que é o cálice, swords, as espadas, e conseguimos ver também pentacles, que são moedas, e aí tudo junto de uma vez só para vocês compararem naipe por naipe.
Como vocês podem ver, todos os elementos vêm representados na carta, como o bastão, que é o Wands, aqui bastante bastão, que é a madeira, que dá o fogo. A gente tem o cálice de água derramando, a espada e a moeda, sempre no início. E como é o início, que é a carta As, aqui Ace, porque está em inglês, nós temos geralmente crianças, com exceção dessa moça aqui, que é um pouco mais velha, né? Eu percebo pelos cabelinhos brancos. Todas as outras são pessoas jovens. Eu só não entendi por que essa é uma pessoa mais velha. Mas enfim, aqui a gente representa então o início de uma jornada de vontade. Aqui nós temos o início de um amor. Aqui nós temos o início de um corte ou de uma notícia boa ou de uma fala interessante. Corte, no caso, seria um corte de relações ou de alguma coisa, tá? E aqui a gente tem, então, o início de algo promissor, algo financeiramente com algum retorno. Aqui já vamos para os dois. Dois de Wands, aquela representação da dúvida, né? Fico onde estou porque já está confortável ou vou ganhar o mundo. Aqui o 2 de Cups, gostei muito dessa representação, porque é uma representação mais amorosa sobre o 2 de Cups. Achei bem interessante aqui o casal feliz e brindando, né, com um sol incrível que traz esse elemento da sorte no amor, da alegria de dividir um amor. Então ficou bem legal também. Temos o 2 de espadas, bem diferente a forma de representar. Você tem um alvo onde você vai acertar, ser assertiva nas suas decisões, no que fazer, e você sabe o que você vai fazer. Sabe tanto que, sem olhar, você foi lá e acertou no alvo. Então é bem essa representação do, olha, você está empacada porque você não quer fazer, porque você sabe o que você tem que fazer, não era para ter dúvida. Então gostei desse tipo de representação. E aqui o 2 de Pentacles, trazendo esse elemento de, nossa, preciso me equilibrar nas minhas contas, ou preciso me equilibrar nas minhas decisões, só que eu fico tão focada no problema, na dívida, naquilo que você tem que fazer, o corre que você tem que fazer, que você não consegue perceber as coisas ao seu redor, você não consegue perceber que um gatinho vai logo, ó, pular aqui, te desestabilizar, e daí você não vai nem se importar mais com isso, porque tem coisas piores para você prestar atenção. Então essa representação ficou interessante neste sentido. As cartas de 3, veja como esse tarô ele é leve. O próprio 3 de espada, que é uma carta relativamente pesada, vem aqui como umas espadinhas pequenas, né, umas adagas num coraçãozinho de almofadas, muito legal. Aí vem uma representação do sofrimento, muito mais pelo fato de ser uma noite chuvosa, escura, provavelmente fria, e você não consegue dormir, você não consegue parar nem na cama. Ficou tão irritada que mal conseguiu rever, né, olha o journal dela, rever as coisas que você tem na sua vida, ó, a caneta caiu aqui, espalhou a tinta, ou seja, tá tudo confuso, tá tudo tá chato e você não consegue dormir, né? Então é uma representação interessante do 3 de Swords. O 3 de Wands também não fica a desejar no que ele é interessante, porque aqui é um cara que tá no alto do penhasco. Porque ele está no alto desse penhasco, você tem uma visão maior do todo, e aí você consegue agir de forma mais assertiva. Então é um 3 de Wands que mostra a alegria de estar num momento onde você pode enxergar mais adiante a sua vida. Então ficou muito legal isso aqui. 3 de Cups eu amo, que são as nossas noites felizes entre os amigos, onde podemos brindar, ficar felizes, se alegrar, enfim. E são 3 mulheres aqui que estão muito alegres, festejando provavelmente alguma alegria ou o simples fato de serem amigas de verdade, né? De gostarem de verdade uma da outra. Sucesso de uma é também sucesso da outra e por isso brindam. 3 de Pentacles, aqui a gente tem o 3 do trabalho em equipe, o 3 do contrato que é assinado, daquela vaga de trabalho que você gostaria de ter, e aí você vê que esse trabalho em equipe é bem feito, tá todo mundo aqui feliz, completando a pintura, né? São 3 pessoas e 3 moedas, e cada uma trazendo o que é pessoal seu, por isso que eu acredito que cada um fez uma dessas pinturas.
Então ficou bem legal também. Aqui temos esse 4 super festejante, que mostra então as alegrias de estar num momento bacana da vida, podendo celebrar pequenas vitórias, celebrar as etapas da nossa vida que a gente gosta e merece sim celebrar, amigos de verdade. E aí aquela parte do 4 que seria uma barraquinha, ela vem só aqui no fundinho assim, trazendo esse elemento como se fosse um easter egg, que é bem interessante, mas a carta tem sempre 4 elementos bem fortes, inclusive 4 gatinhos, mostrando que o terreno está sólido. É um momento realmente 4, né, que você põe um banquinho com 4 lados, ele não vai bambear, então ele está firme ali nas decisões. A gente tem aqui 4 de Pentacles, que é quando você tá tão quase egoísta, né? Querendo ficar sentado aí no monte de dinheiro, e aí você começa a reavaliar se isso realmente está trazendo para você a estabilidade que você queria, porque se você ficar aí sentado em cima do dinheiro, sem dividir isso com ninguém, nem poder fazer nada em prol dessa estabilidade, você vai ficar preso nele mesmo, né? O gatinho ali, ó, tentando olhar para o que tem lá para fora, mas você está dentro de uma masmorra, ficando ali, não divido com ninguém, é meu, é só meu. Então, acho que é essa representação mais interessante que a carta quis mostrar. Que a gente tem que ter, sim, o nosso dinheiro, a gente tem que ter, sim, a nossa estabilidade, mas até onde essa estabilidade, em pró dessa estabilidade, você não se torna uma pessoa egoísta e esse seu egoísmo te auto-aprisiona. É o dinheiro que manda em você ou é você que manda no dinheiro? Acredito que seja aí o que o tarô quis mostrar. Aqui é a clássica figura do soldado que fez o que tinha que fazer, agora é só relaxar, que tá tudo certo, e aqui essa jovem donzela incrivelmente, finalmente dorme, né? Porque no 3 ela não conseguia dormir, lembra disso? E agora com 4 ela fez o dever de casa, que é o healing do coração dela, colocou as adagazinhas num lugar mais bonito, que não tem nada a ver com o coração, e consegue finalmente dormir. E a noite já é uma noite mais clara, mais bonita, sem chuva, ou seja, você fez a sua lição de casa. Aqui, por fim, temos o 4 de Cups, que tem uma representação bem interessante, na medida em que você aqui fica olhando o copo meio vazio e fica tão preocupado em olhar esse copo meio vazio que você não consegue se dar conta, olha, de que tem oportunidade nova chegando para você, um copo super cheio esperando por você e você nem sequer dá ouvidos, você não consegue enxergar isso acontecer na sua vida. Então, é uma representação bem interessante. Finalmente chegamos no 5, as cartas de crise e também as cartas do meio do caminho até que a gente chegue no 10, que é o processo inteiro. E claro, depois temos as cartas da corte. Então, com o 5 de Wands, os conflitos são de interesses. E aqui representado por cada uma querendo puxar a sardinha para o seu lado, ninguém se decide e no meio da confusão o caldeirão transborda e os próprios gatinhos já estão todo mundo se arranhando, tá todo mundo bravo. Já o 5 de Cups, a gente tem aqui aquela tristeza que você não consegue nem desfrutar das coisas boas da vida, né? Dos paraísos, dos copos cheios, de tudo que você tem de bom para festejar na vida. Você está tão triste que nada disso importa. Você vai ficar ali, ó, remoendo e olhando para essa tristeza. O 5 de espadas, já o conflito da mente, da cabeça, da discussão, aqui todas querendo discutir e no final das contas você querendo provar que está certa, a qualquer custo. Provar que está certa ao ponto de deixar suas amigas boquiabertas, estarrecidas, tristes com você. Vale a pena provar que você está certa, fazendo todo mundo infeliz? Acho que essa representação traz bem essa situação muito típica do 5 de espadas. E aí, o famigerado 5 de Pentacles, que é a escassez, aqui bem representada por essa mãe com a criança fora de casa, tendo aí que ver pessoas quentinhas no seu lugar bom de viver e você se sentindo excluída do lar, da casa, da família. Então, é uma representação que, apesar de triste, tem essa leveza desse tarô com essa arte muito bonita.
O 6 de Wands, a carta da vitória, você aqui lindamente sendo aplaudida, ovacionada e até entregando flores, achei bem legal. Legal também que a representação nesse caso é uma mulher. O 6 de Cups, né, de cálices, aqui também é uma menininha, mas ela recebe um presente de um adulto, que também é uma diferença aqui desse tarô, nessa representação. Mas essa gentileza, essa diplomacia, acredito eu, está bem representada nessa imagem. Temos aqui o 6 de espadas, também bem aventurado, né, diferentão da famosa carta clássica, e você está indo com as espadas na mochila. Olha, você está então indo para a sua aventura, né? Trazendo esse aspecto de locomoção que a carta 6 de espadas sempre tem. Nesse caso, numa aventura aí peregrinando a pé. Muitas vezes a gente vê elemento de água misturado, porque geralmente você tem essas espadas como algumas coisas que são amarguras, problemas, coisas que você tem que carregar na vida, mas que na realidade você vai fazer essa viagem, essa jornada para ver que você não precisa mais carregar isso. Então eu gostei bastante dessa representação. E o 6 de Pentacles, aqui também uma mulher empoderada, cheia da grana, acredito eu ser uma representação de uma das nossas rainhas, a rainha da terra, que tem esse elemento mais verde para representar a terra, que é a própria rainha de moedas, de Pentacles. E ela aqui, ela escolhe se ela vai dar para o rapazinho, se ela vai dar para a senhorinha. Veja que a própria senhorinha não está em maltrapilhos, nem o menino, ele só é um jovem que deve estar precisando de recursos para estudar. Então você escolhe a quem você dá, mostrando uma caridade, uma alegria em fazer isso, não importando se necessariamente a pessoa está de fato sendo alguém necessitado. Você traz o elemento da generosidade para essa carta. Os 7s, que são os famosos será que eu quero? O que é que eu quero? São as cartas do querer. O próprio elemento 7 já traz isso. Aqui você mostra através da sua garra, da sua força, que você está pronta para enfrentar qualquer batalha e você vem enfrentando um a um. Aqui você fica nessa coisa, o que eu vou escolher? O que realmente eu quero? Então você fica ali, mas você já não está mais às sombras, você está realmente ali já pronta para fazer suas escolhas. Aqui você quer, mas provavelmente você quer de uma forma greedy, né? Você quer de uma forma a qualquer preço, você vai fazer, nem que seja na calada da noite, escondido ali, você vai ali querer uma coisa e vai levar para você, nem que seja através de um furto, de um roubo. E aqui é o que você quer, né? Você quer colher isso que está no seu jardim e que já é abundante o suficiente, ou você vai voltar para o trabalho, para os estudos, para poder dobrar essa meta que você conquistou hoje, que você já está confortável. A escolha é sua, é o saber querer que todo 7 traz. Os nossos 8s, aqui o 8 de Wands mostrando através desse turbilhão de bastões no redemoinho, essas coisas da agilidade, da rapidez, de coisas que vão acontecer e você aqui no olho do furacão, né? Ali do lado, já olhando as coisas, falando, ai meu Deus, o que eu quero aqui? Ficou meio estranho para mim, porque a mocinha tá meio assustada, quando na realidade o 8, ele é uma coisa de rapidez, iluminação, mas assim, abençoado pelos anjos, né? Então, achei um pouco diferente essa forma de representar, porém, todavia, a gente tem o elemento da agilidade, rapidez, vai acontecer. O nosso 8 de Cups, aqui é melancólico, mas como todo 8 de Cups, assim é. Mostrando a mocinha indo embora, desisto, não quero mais, demorei para fazer essa coisa acontecer, foi trabalhoso pôr esses copinhos todos alinhados dessa forma, mas para mim chega, é hora de partir para um novo horizonte. E o nosso 8 de espada, a nossa mente, mostrando pra gente que estamos num problemão, quando na verdade, se você olhar direito, você não tá num problemão. Olha, você tá ali com as espadas representando os seus problemas, aquilo que te aprisiona, só que olha como a faixinha da mãozinha dela é fininha. E como essa forma dela estar cega também é super passageiro, ela mesma tem mobilidade suficiente para, com os braços ainda amarrados,
tirar essas vendas e depois disso olhar bem que esses elementos podem inclusive ajudar, essas espadas que supostamente a aprisionam, podem ajudá-la a se livrar disso. Ela tira a venda, enxerga isso, usa a própria espada para cortar essa pequena amarra que ela supõe ser algo que aprende, e aí ela já tem ali toda a forma de mobilidade que ela precisa, que é o que a bruxinha tem, que é o chapéu e a vassourinha para, picar a mula. Então, assim, essa representação está incrível. Essa aqui está muito criativa e muito interessante. Já o nosso 8 de Pentacos, aquela pessoa que trabalha com esmero, nos mínimos detalhes, com acuide, com gosto, tá aqui representado pela nossa bruxinha incrível, cheia de poções para usar aí no seu caldeirão. O 9 de bastões, de wands, aqui representado com a cabecinha também machucada, ali escorado na árvore, mas ali, mostrando que uma a uma das suas batalhas você conseguiu ir eliminando, você já está calejado. É bem legal o jeito que eles representaram aqui, criativo. O nosso 9 de cups, aquela plenitude, né, do sim, para os nossos desejos, para o universo, traz a leveza de tudo isso aqui, inclusive de forma leve, a ponto do gatinho dela tá com o caranguejinho numa brincadeira no mar. O nosso 9 de espadas, que são também novamente as nossas mentes, né, achando que temos problemas e aí a gente não consegue dormir. Então ela tá aí envolvida nos problemas dela, sem conseguir perceber que, olha, já amanheceu e que um lindo sol começa a brilhar. Vamos olhar mais para esse lado e deixar de lado os nossos problemas mentais, no sentido das nossas amarras, dos nossos medos, das coisas que a gente não queria e não quer aceitar também, que são assim. Olhe um pouco para o ao redor, né? E aí você facilmente consegue achar uma resposta. Melancólico, mas criativo. E a famosa, maravilhosa 9 de Pentacos, rica por si só, dona do próprio nariz, com aquela árvore ali cheia de frutos e ali, já aproveitando uma boa leitura, um lugar aconchegante para viver, uma boa bebida, uma boa comida, ou seja, né, a delícia de ser a 9 de Pentacos. 10 de bastões, mostrando a dificuldade que temos, o estresse que temos que carregar muitas vezes quando as atividades do dia a dia ficam só sob as nossas costas, né? Fica só sob os nossos próprios punhos, ela ali tentando se equilibrar, subindo um morro com essa mão carregada de vassouras, cada uma delas talvez uma coisa que você tenha que resolver na sua vida e você tá ali, lutando para conseguir e se encontra sozinha fazendo isso. É o burnout, o estresse, também muito bem representado. Aí temos aí o 10 de cups, que é alegria em família. Olha que delícia esse piquenique leve, farto, feliz em família. Aqui, apesar de ser algo farto, a representação maior é do amor, né? Veja que o casal inteiramente conectado, assim, olho no olho, e o bebê ali sendo cuidado pelo irmãozinho, que também o ama. Então, uma representação de puro amor. O elemento água vem ali do lado deles enquanto fazem esse piquenique feliz. Aí 10 de espadas, aqui mostra uma representação bem interessante, porque apesar de te darem umas espadadas pelas costas, você tá viva, acordada e pronta para pegar o seu caminho, pegar uma forma de se locomover para ir atrás, de resolver o que você tem que resolver. Então, muito mais do que a parte problemática do 10 de espadas, ela mostra aqui uma forma de falar, olha, você ainda está viva e o problema está prestes a chegar ao fim. Isso é um elemento do 10 de espadas e que ficou representado aqui, né? Eu não morri, eu tô viva e eu vou me levantar. E o nosso 10 de Pentacos, que como a representação do Cups, que era o piquenique, aqui a gente tem o suporte da família, né? Uma família com dinheiro, com suporte, com apoio para todos os envolvidos.
Agora, vamos para as cartas da corte. As cartas da corte, a gente tem aqui primeiro a figura dos jovens, porque assim são os pages, as representações dos pajens, que são os trainees, né, os estagiários da vida. Esse sendo o estagiário da vontade, então você tem caminhos para escolher. Aqui nós temos a carta do artista, aquele adolescente que ainda tem tanto amor, tanta coisa para vivenciar, que ele é o perfeito artista. Ficou muito legal essa representação. Aqui o rapazinho que está prestes a prestar o vestibular, conseguiu o próprio programa de trainee, então é o pajem de swords, sempre com esse elemento da comunicação aqui representada pelos livrinhos dele. E o nosso pajem mais bem preparado, nosso pajem que já tem um caminho traçado e um plano de ação com recursos para fazê-lo. Aqui os cavaleiros incrivelmente representados pelas vassourinhas no lugar do cavalo. A gente tem a figura do cavaleiro de espadas sempre mais agilizado, mais rápido, mais na correria. Enquanto você vê um cavaleiro também agilizado, mas mais objetivo no seu foco através do Pentacles aqui, mostrando que ele tem já algo para seguir e está indo firme nisso. O de Cups é mais uma representação amorosa, né? Que apesar do tubarão ali, apesar dos medos que ele pode eventualmente trazer, que é o coração, que é o amor, você tem aí uma representação bem bacana do amor através do suposto cavaleiro, que é um bruxinho. E aquele cavaleiro mais aventuroso, né, que gosta de fortes emoções, representado aqui pelo nosso querido Knight of Wands, de uma forma mais aventurosa mesmo, como o cavaleiro de Wands é. Por fim, temos todas as rainhas representadas aqui com o seu elemento. No caso da rainha de bastões, o elemento fogo vem ela ao lado desse dragão, o que é bem interessante. Você tem uma rainha de copas toda deliciosa aí num paraíso, né? Aí com as conchas, com os peixes, mostrando que o amor realmente vence. E é também aqui, ó, grávida, mostrando que tem esse equilíbrio emocional nela, com o trono dela aqui bonitinho, muito legal. Aí nós temos um pouco mais fria, né, a rainha de espadas, num trono um pouco mais rígido, como você pode perceber, muito mais rígido do que a madeira, ainda muito mais rígido do que um próprio animal, né? Então um cristal ele é super duro, é raríssimo você conseguir pegar um cristal e conseguir quebrar ou trazer uma forma maleável para o cristal. Ele é firme, como uma rainha de swords, aí representando a dureza, a frieza, através desse trono mais rígido de cristal. E aí a rainha da natureza da Earth, né, da terra, que é a rainha de Pentacles, sempre muito abundante, olha, é abundante pela terra, é abundante nas árvores, é abundante em todos os seus locais, tá aí bem representada através de um trono de madeira, de uma árvore, olha que legal, raiz, né, isso, a raiz profunda, veja, mostrando que a riqueza dela é totalmente segura, não vai como uma árvore, pode vir vento, pode vir chuva, ela está lá firme e forte nas riquezas dela. Então essas são as rainhas, vamos aos reis. Por fim aqui temos os reis representados desta forma que vocês podem ver. O rei de Wands, assim como a rainha de Wands, nem fica no trono e a figura do trono não aparece para esse rei e para essa rainha. Porque são reis realmente que gostam de viajar, passear, aventura, né? Então, olha, esse aqui já está até olhando no mapa qual que é o próximo destino. Aqui na figura do rei de Cups, ele traz uma certa alegria, o trono de concha, mas ele traz ali um cálice, um olhar, ele está numa ilha, mas ele olha, né, com a luneta
para o todo, porque os reis eles têm esse amor e esse cuidado de olhar para o todo. Não é só para ele, com a namorada dele, com a mulher dele, com a rainha dele. É ele e o seu reinado. Portanto, eles estão assim sempre olhando para o todo. O nosso querido rei de espadas, muito inteligente, muito sagaz, muito esperto, muito bem representado nessa parte com os livros, mas ali rígido, duro também, tanto que o seu trono é quadrado. E por fim, o rei que gosta das delícias da vida, né, de abundância em todos os aspectos, abundância de terrenos, de frutos, de dinheiro, de comida, de alegria. E aqui no lugar de vir aquela situação mais da raiz que estava na rainha, você tem aí um pouco de plantas, né, que realmente vão lá, ó, e se enrolam nele, segurando ele ali, mostrando que é um rei também que tem muita propriedade, muita riqueza e que está muito bem estabelecido. Então, minhas sementes, vocês gostaram desse unboxing aula? Essas foram as minhas considerações e o meu olhar sobre o unboxing review da Everyday Witch, sempre trazendo as cartas e também uma mini aula sobre a interpretação do que essa carta quis mostrar, porque eu sempre digo nos meus cursos que as cartas, dependendo do deck que você tirar, dependendo do deck de tarô que você escolher para aquela leitura, ela vai trazer uma resposta um pouco diferente uma da outra, porque as cartas têm símbolos, cores e formatos que vão trazer um diferente olhar sobre aquela mesma questão. Então, se você gosta de conteúdo assim, deixa o seu comentário para a gente poder saber se a gente pode fazer mais deles. Dá like e envia para sua amiga taróloga galáctica que adora esse tipo de assunto e vem com a gente no próximo vídeo. Namastê!